Meu nome é Lilian Radins, eu sou professora e com esse vídeo nós temos o objetivo de mostrar por que é importante na área do direito conhecer os aspectos elementares da relação jurídica e por que é tão importante na solução de conflitos. Vamos lá? Bom, quando nós falamos de conflitos na sociedade, quando nós analisamos os casos em concreto, nós vemos de tudo, né? Normalmente o problema ele se apresenta num emaranhado de situações. Nós temos lá situações afetivas envolvidas, situações sociais, situações econômicas, ambientais e, claro, situações jurídicas. E os problemas se apresentam de cada vez de maneira mais complexa. E nós temos o dever de buscar soluções, né? Buscar maneiras de viver melhor em sociedade. E são vários os profissionais que trabalham com solução de conflitos. Nós temos conflitos de todas as naturezas. E o pessoal do direito, normalmente, ele se preocupa com questões bem técnicas jurídicas. Então, quando nós falamos de relação jurídica, é importante que nós conheçamos, dentro desse emaranhado de situações da vida real, em que maneira nós, do direito, podemos ajudar de maneira mais eficiente, né? Encontrar a efetiva resposta para um determinado problema dentro da nossa área. Mas às vezes esses problemas grandes, gigantes ou cheios de situações, eles podem complicar um pouco o início de todo esse processo, principalmente porque eles se apresentam no meio de um grande problema geral. Tecnicamente, é por meio da relação jurídica, é por meio da forma de isolar determinados fatos que nós conseguimos perceber de maneira mais clara quem são as pessoas, quem são aqueles que estão mais envolvidos com aquele problema, quais são os bens, os direitos, as obrigações, o que causa aquele problema. Então, por meio da relação jurídica, nós conseguimos claramente perceber, né, onde nós podemos agir mais pontualmente. Então, eu costumo dizer que o estudo da relação jurídica, ele é bem parecido, ele é bem próximo do estudo da anatomia, para quem é da área das ciências biológicas, das ciências médicas. Então, não tem um professor, não tem um médico, não tem um biólogo ou um farmacêutico ou odontólogo que vá conseguir resolver um problema da saúde de uma pessoa sem conhecer exatamente como funciona a sua anatomia. Então, quando nós falamos de relação jurídica, nós estamos falando de aspectos essenciais de uma determinada situação, determinado problema, em que nós podemos, vamos dizer assim, dissecar e aí encontrar realmente quem faz parte desse problema e como nós podemos encontrar alternativas de solução e, preferencialmente, quem sabe, até prevenir problemas futuros. Isso é fundamental para a gente falar de paz. Então, enquanto nós não conseguimos, dentro da área do direito, identificar claramente quem são aqueles envolvidos no problema e propor alternativas mais eficientes, nós não conseguimos encontrar soluções pacíficas. E aí nós perdemos cada vez mais tempo, dinheiro, com preocupação, com investimentos, em soluções que, na verdade, não trazem, na prática, né, algo que realmente faça a diferença. Então, parece chato, mas a relação jurídica é fundamental para a gente começar a trabalhar. Então, o que é a relação jurídica? A relação jurídica, ela sempre se dá entre sujeitos de direito. Então, normalmente, de maneira bem simplificada, a relação jurídica ela tem alguns aspectos essenciais, né? Nós temos os elementos, relação sempre se dá entre sujeitos de direito, essa relação que nasce da sociedade, que nasce da vida cotidiana das pessoas, ela tem por meio determinados bens, né? Direitos, obrigações, e nem todas as relações jurídicas, nem todas as relações sociais interessam ao direito. Nós temos muitos problemas que são de natureza afetiva, de natureza psicológica, de natureza puramente social, que para a sociedade como um todo, aquilo não traz uma preocupação geral para todo mundo, né? O direito não vai se preocupar com aquilo. Então,
realmente se torna uma relação jurídica aquelas situações do dia a dia que de fato acontecem, mas que tem, né, um tchazinho, que seria lá um fato jurídico, incidiu naquela situação fática, né, um fato jurídico que é capaz de transformar uma relação comum, né, ou que interessa apenas para outras áreas das ciências sociais e humanas, mas dependendo da situação acontece um fato que nós chamamos de fato jurídico e aí ela se transforma, né, como num passe de mágica, ela entra para o mundo do direito e começa a ter efeitos, né, surtir efeitos para a sociedade como um todo. Então, por que é tão importante a gente conhecer os elementos da relação jurídica? Porque é a partir desta anatomia do problema que nós conseguimos analisar com mais calma quem faz parte desse problema, né? Como que nós podemos encontrar alternativas dentro do ordenamento jurídico que aí já está, ou mesmo pensar em soluções inovadoras, mas que sejam de fato eficientes, tragam um resultado na prática que seja tornar as relações humanas mais pacíficas, mais capazes de se desenvolver, né, e alcançar um crescimento, né, um crescimento social, um crescimento econômico e pensar nas futuras gerações. Tá? Então, o objetivo era esse. Então, se você gostou do vídeo, coloca aí nos comentários. Se você não gostou, coloca também, diz por quê, né, pra gente saber por que você não gostou, pra gente melhorar. E se você tem curiosidade, né, em algum outro tema, coloca aí também no seu comentário que a gente vai pensar numa aula legal. Beleza? Até mais!